Bom dia a todos. Há alguns dias eu estava conversando com o coordenador da escola do Piratininga 3, o Estevam, sobre a possibilidade de fazer uma atividade com os funcionários da escola, em virtude de tudo que está acontecendo, as dificuldades que os funcionários estão tendo, professores, coordenadores, né, as questões emocionais, como é que a gente poderia ajudar através de uma palestra, mas em virtude de calendários, de algumas coisas, ficou um pouco complicado. E aí eu tive a ideia de fazer esse vídeo que é voltado mais para a área do pessoal que trabalha na educação. Mas acredito também que outras áreas, como segurança e saúde, podem utilizar o que eu vou conversar aqui hoje. Durante esse tempo que nós estamos aqui, de certa forma, com afastamento social, muita coisa vai acontecendo na vida da gente, na cabeça da gente, no convívio, os medos, as dificuldades, um monte de coisa vai acumulando. E fora isso, as nossas atividades profissionais também foram completamente mudadas, desestruturadas, e a gente está tendo que se adaptar a um mundo que não era muito os nossos objetivos, principalmente na área da educação. O uso de tecnologias de EAD sempre teve um certo pé atrás. Bom, o fato é que hoje a gente precisa usar é aprender a utilizar isso. Mas eu quero colocar para vocês qual é o objetivo desse vídeo mais claramente. Quando eu comecei a atividade aqui pela prefeitura, nas escolas, nos CRAs, de mercado de trabalho, que era a minha função original na prefeitura, desde 2012, nós porque eu e a outra pessoa que trabalha comigo, a Lourdinha, nós fomos percebendo algumas situações, principalmente com os adolescentes, num projeto antigo que era o Ação Jovem, e depois no projeto Nascer Feliz, que era com as mães que estavam grávidas, né? Então eu levava palestras sobre empregabilidade, sobre qualidade de vida para essas mães, e nos CRAS a gente também, junto com a Lourdinha, levava as palestras sobre empregabilidade, qualidade de vida para aqueles adolescentes, para as mães daqueles adolescentes, e que eram atendidos pelas essas unidades assistenciais do município. Com o tempo, as coisas foram evoluindo, evidentemente, né? E foram mudando muita coisa. E uma das necessidades foi o aperfeiçoamento pessoal. Então, eu fui fazer o curso de coach, PNL, né, para que eu conseguisse colocar melhor as atividades de empregabilidade, atividades de perfil profissional, orientação de carreira, dentro das metodologias novas que estavam aparecendo. E eu comecei a levar esses conceitos de PNL, coach, para os atendidos, né, para as pessoas que faziam atividades com a gente. Aí foi desenvolvendo também as atividades de palestra em escolas, em outras entidades que solicitavam para a gente, e a gente foi convivendo. E com o período, foi começando a ter no município de Itacoá, principalmente, uma grande quantidade de ocorrências de suicídio, e também de bullying e de mutilação. E aí eu desenvolvi um projeto, que é o Minhas Emoções e Meus Sentimentos, que eu levo para as escolas e outros locais, para que a gente lide com as emoções e os sentimentos das pessoas. Aproveitando já uma experiência antiga que eu tenho com relação à prevenção de suicídio, já que fiquei 12 anos mais ou menos trabalhando numa entidade como voluntário de prevenção de suicídio. Então eu trouxe essa expertise junto e desenvolvi esse trabalho, né, já com essa visão de prevenir com os adolescentes e também com os funcionários e com os professores dessas unidades, que já também são vítimas de toda essa pressão, essa atividade com relação à prevenção e qualidade de vida. Aí depois desenvolvendo uma atividade junto com pessoas com esquizofrenia, aqui no atendimento no ambulatório de saúde mental do município, eu vi a necessidade de me aperfeiçoar mais. Aí eu fui fazer o curso de terapeuta holístico, né? Já que eu queria poder utilizar as técnicas, os conhecimentos que eu tinha e que tenho, junto com outras, para melhorar o meu trabalho. E aí fui desenvolver nessa área de terapeuta também, que hoje também eu mantenho um grupo
pela internet, onde a gente conversa, auxilia, também de uma forma voluntária. Nesse desenvolvimento todo, veio essa pandemia e eu coordeno um curso dentro de uma entidade religiosa que eu participo, e eu fui na internet, no Facebook, para falar com os alunos que a partir daquela semana, a partir da terça-feira, no dia 17 de março, nós começaríamos as aulas pelo Facebook, aberta para os alunos e para quem quisesse assistir o tema. E aí eu comecei a conversar na segunda-feira, eu fiz na terça, na quarta, na quinta, e durante mais de 70 dias, de domingo a domingo, eu fiz lives todas as noites, às 21 horas. Porque eu comecei a perceber, e a procura também foi muito grande, de pessoas que estavam dentro das suas casas, afastadas, cheia de informações, cheia de notícias sobre coronavírus, pandemia, aquele pânico todo. E eu falei, como é que eu posso ajudar? Então eu comecei a levar palavras, né, mensagens, temas que fossem de acolhimento, de tranquilidade, de reflexão, para que as pessoas pudessem, pelo menos durante aquela 1 hora, meia hora, 40 minutos que eu estava ali conversando com elas, terem uma certa tranquilidade, né? Uma calma durante esse período. E assim foi feito durante mais de 70 dias. Continuo hoje fazendo as lives, só que hoje em 3 dias da semana, na segunda e na terça e na quinta, e no sábado eu estou com um grupo de terapia. Então, para que vocês que estão me assistindo entendam que tipo de conhecimento, que informação que eu tenho para chegar aqui e conversar com vocês. Então, o que eu observei nesses mais de 100 dias de distanciamento? Quais as mudanças que tudo isso provocou na cabeça das pessoas? Tenho muitos amigos que são professores. Eu faço um trabalho já há um bom tempo com o pessoal do CRES aqui do município, e fiz junto também com o pessoal da Fundação Casa, lá da Estrada do Perobal, com os psicólogos e assistentes sociais, porque eu também trabalho com jovens com liberdade assistidas e internos da Fundação Casa. Fiz esse trabalho durante um bom tempo, aí, antes de começar esse processo de distanciamento. Então, é o processo de ouvir, aprender a ouvir, de compreender, de entender como é que esses jovens estão vivendo, como é que eles entendem o mundo e a realidade deles. E, ao mesmo tempo, eu percebi também que o próprio funcionário, o próprio técnico, o próprio psicólogo, assistente social, também precisava de apoio, precisava ser ouvido, e também precisava de um trabalho de fortalecimento emocional, que foi o que eu fiz durante algum tempo, e pretendo, assim que a gente retornar às atividades normais, voltar a essa atividade. Então, a necessidade de conversar, a necessidade de colocar o que está sentindo, o que está vivenciando, é muito importante até mesmo para a nossa sanidade. Agora, o professor em especial, né? O professor, ele se viu de uma hora para outra privado daquilo que lhe dava, vamos dizer assim, uma certa tranquilidade, né? Era a sua zona de conforto, que era a sala de aula, que era chegar na escola, que eram os alunos. Apesar do ambiente extremamente conturbado, com um monte de problema, violências, agressões e tudo, mas o ser humano ele se adapta até mesmo a essa circunstância. E ele, de uma hora para outra, ele se viu privado de tudo isso, tendo que começar a utilizar uma tecnologia que muitas vezes não fazia parte do seu dia a dia, e com as cobranças, porque o EAD, a cobrança é muito cara, porque é tudo muito rápido, muito ligeiro, e a adaptação não é fácil. E, ao mesmo tempo, o professor, além de professor, ele é pai, ele é mãe, né? Ele tem os problemas familiares dele, tudo isso dentro da sua casa. Além de dar aula para os filhos dos outros, ele tem que cuidar dos filhos dele, né? Com relação à educação dos filhos dele. Então a cabeça fica a milhão. Fora isso, as questões, a própria pressão que o trabalho exige, né? De calendário, de tarefas, de aprendizado, de capacitação, isso vai deixando a pessoa extremamente estressada. E o professor já é, por natureza, né, uma profissão extremamente estressante, extremamente alucinada, vamos colocar assim, né? Porque é muita pressão, muita cobrança na cabeça do professor, do diretor, dos funcionários.
Então é difícil manter o controle. Então o afastamento de funcionários da educação é muito grande. Ao mesmo tempo a gente vai ver com os profissionais da saúde, com profissionais da segurança, que tudo foi muito potencializado para maior. Mas a pergunta é, e aí, como é que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? Como é que a nossa parte emocional vai organizar isso tudo? A gente sai de uma realidade, antes de março, de 4% da população vítima de depressão no país. E a gente chega hoje a torno de 16% de pessoas com depressão. Fora ansiedade, fora síndrome do pânico, fora burnout e outras síndromes que foram sendo potencializadas em virtude de todas essas situações. Ao mesmo tempo, a forma com que essa situação toda foi abordada foi muito desumana também, né? Já que já a doença em si já é muito preocupante, é alarmante, é perigosa e ao mesmo tempo as informações são muito desencontradas e isso vai levando a gente a uma situação de calamidade mental. E isso é o fato. Então, os índices de suicídio, agressão à mulher, violência doméstica e outros aumentaram substancialmente. Então, a questão é como é que a gente trabalha isso num momento tão tenso? Como é que a gente trabalha essas dificuldades desse jeito? Primeiro tem que entender qual que é o contexto que cada um aí está vivenciando. A gente precisa entender que as pessoas entendem as coisas de uma maneira completamente diferente. Há um erro muito comum, infelizmente, em vários setores, de acreditar que as pessoas entendem tudo do mesmo jeito. E não entendem tudo do mesmo jeito, muito pelo contrário. Cada um tem o seu jeito de entender, compreender a vida e o mundo e se relacionar com a vida e o mundo. Vamos pegar um exemplo, né? Imagina você um iceberg. O iceberg, você vê a ponta dele e embaixo, né, a parte maior é gigantesca. É igual ao nosso cérebro. Aquela parte que você vê é a tua parte consciente. É aquilo que você percebe, é aquilo que você consegue observar a olhos nus. Mas o que tem embaixo, que é o teu inconsciente, que é a soma das informações que o seu cérebro vai absorvendo durante toda a tua vida, e o cérebro ele absorve as informações através da parte visual, auditiva, olfativa, paladar e emocional, né? Então tudo isso vai levando informações ao teu inconsciente. E quando você vê, teu inconsciente está de uma enorme, gigantesca, e ele acaba interferindo sim, né, no seu dia a dia, na sua forma de ver a realidade, tudo isso. Isso vai provocar em você uma estafa mental muito grande, um mal-estar muito grande, e que a gente muitas vezes fica empurrando, né, com a barriga, deixando para depois, ou tomando só remédios, vai no médico, toma um antidepressivo, toma um calmante, só que isso ele vai trazer um resultado físico, né, na sensação física, mas não resolve a questão emocional e mental. Até que chega uma hora que a gente estoura, a gente perde o controle e a gente vai ver coisas difíceis, né? Principalmente o professor, eu percebi nos últimos anos a quantidade de alunos que se automutilam é uma coisa assim enorme, que se cortam, que se machucam, né? E o professor tem que lidar com a parte, com esses alunos, tem que lidar com os pais dos alunos, tem que lidar com tanta coisa. E ele, como é que ele fica? Como é que ele lida com isso? Tem que trabalhar às vezes 2, 3 escolas, né? Sai de uma escola de manhã, vai para outra escola à tarde, volta para a escola à noite, chega em casa, teu filho, teu marido, tua esposa, tem tudo isso. Chega uma hora que ele vai surtar. Não existe ser humano que consiga manter um nível de estresse tão alto sem ter vou dizer assim, ter um resultado negativo perto de se manifestar. Então a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Como é que a gente pode melhorar isso? Como é que a gente pode lidar com tudo isso? Não adianta eu chegar aqui para vocês trazer informações técnicas. Podia citar aqui o Winnicott, Freud, Jung, Carl Rogers, Rubio,
e outros pensadores. Mas eu queria trazer para vocês para uma coisa mais prática, mais objetiva. Né? Vamos imaginar que você é um país, tá? Vamos imaginar você um país. Você é a Maria, você é o João, você é o Ricardo, você é a Paula, você é um país. O teu país, que é você, ele tem um território, né? Nesse território, quem organiza é você. Então, é o território das suas emoções, das suas ações, das suas atitudes, dos seus ideais, daquilo que você acredita como certo, daquilo que você acredita como errado, dos seus sonhos, das suas desilusões, enfim. Esse é o teu território. Acontece que conforme a gente vai trabalhando em vários setores, a gente não presta atenção nas nossas fronteiras e nosso território vai começando a ser tomado, né, pelas emoções, sentimentos e pensamentos alheios. Aí quando você vê, o teu território está completamente cheio, né, de pensamentos da Maria, do Pedro, do Ricardo, do filho, da filha, do neto, do avô e da avó. E quando você vê o seu território emocional, aquilo que você ele é tudo menos você. E quando você se olha, você não se enxerga. Porque que esse território, esse mundo, não é seu. Mas já está, né, cheio de um monte de coisa. E isso vai começar a você não se sentir mais com espaço. É como se você chegasse na tua casa hoje e ela tivesse sido tomada por todo mundo, por parentes, por amigos, para todos os locais. O teu local de sofá não existe mais, a tua cama não existe mais, está tudo tomado. E isso é o espaço, né, e o nosso território. Então, o meu espaço e o meu território. Qual que é o meu espaço? Está dentro desse território. E eu preciso determinar o quê? As minhas fronteiras. O que pode e o que não pode entrar aqui dentro. Se eu deixar todo mundo entrar dentro desse meu espaço emocional, vai chegar uma hora que eu não tenho mais espaço. Eu tenho um território que me envolve, mas não tenho mais espaço. E eu preciso começar a fazer uma limpeza. Eu preciso começar a olhar o que é útil e o que não é útil. E isso, né, a gente muitas vezes não percebe. E hoje, através da neurociência e de outras técnicas aí de científicas, a gente vai percebendo como é que o nosso cérebro, muitas vezes, ele vai se despersonalizando. Ele vai perdendo a sua personalidade. Então, ele vai copiando, ele vai sendo influenciado por um monte de informações, por um monte de emoções, sentimentos, e que quando você vê, você não é mais você. Então, eu preciso recuperar o meu espaço emocional. Eu preciso recuperar o meu espaço de vida, eu preciso recuperar o meu território de ação e escolher quem é que pode e quem é que não pode entrar nesse espaço. Eu preciso limpar isso. Né? Na parte terapêutica, o que o terapeuta vai te ajudar? Ele vai te ajudar a você a limpar isso daí. Né? É como se você chegasse na tua casa completamente desorganizada, levasse alguém ali, né, através do terapeuta, do psicólogo, para que ele te ajudasse a reorganizar a tua casa mental e emocional. Tirar o que serve, o que não serve, o que presta, o que não presta, o que está ocupando espaço, o que não tem mais noção. Né? E uma das coisas que a gente tem que aprender, e esse processo de tecnologia, tudo que veio com uma bomba em cima das pessoas, é muito importante mostrar isso, como eu tenho que estar aberto para coisas novas também. Né? Porque tem muita gente que não queria usar tecnologia, que não gostava de celular, não gostava de computador, não gostava de falar em público e que hoje está se vendo obrigado. Então eu tenho que estar aberto também a usar ferramentas novas e esquecer, jogar, sabe, tirar aquilo que não serve, que não é útil mais. E muita coisa, a partir de hoje, eu até fiz um vídeo falando sobre isso, o mundo da educação não será o mesmo mais de 6 meses atrás. Né? Será completamente diferente. Será um mundo totalmente diferente. Então a gente precisa aprender a lidar com essas tecnologias novas e aprender a se comunicar também. Né? Eu vejo que o professor tem uma dificuldade enorme de comunicar as suas emoções e os seus sentimentos com as pessoas. É tanta cobrança, é tanta exigência, que a gente acaba ficando muito agressivo com a gente e com todo mundo. Então a gente está sempre armado. Né?
A gente cria um muro de proteção que tem que estar sempre armado. E quando alguém fala qualquer coisa pra gente, a primeira coisa que a gente faz é se defender, é atacar. E muitas vezes não ouve, muitas vezes não presta atenção. E o pior de tudo, você ataca e você agride a você mesmo, não o outro. E aí que está a questão. Eu preciso entender se aquilo que eu estou fazendo está prejudicando o outro ou a mim mesmo. Se aquilo que eu falo com o outro é para o outro ou é para mim. Sabe quando você pede ajuda para uma pessoa, fala, olha, eu preciso de ajuda. Também eu te ajudo. Olha, mas tudo bem, você quer me ajudar. Mas eu não pode ser sábado, porque sábado eu tenho isso. Não pode ser domingo, porque domingo eu tenho aquilo. Olha, mas isso eu não quero fazer porque eu não quero largar de fazer tal coisa. Você começa a colocar exigências para receber ajuda. Você não se predispõe, né, a abrir mão de tempo, de posições, de atitudes para ouvir ajuda. A coisa mais difícil no processo terapêutico para você ajudar uma pessoa é quando ela não quer abrir mão do ser humano, dos hábitos antigos que ela tem, das atitudes antigas que ela tem e que fazem mal e que ela não quer abrir mão. É como uma pessoa que casa e não quer largar a vida de solteiro, né? É uma pessoa que sabe que se beber vai passar mal, mas não quer largar a bebida. É igual a pessoa que sabe que se determinadas situações são complicadas e não quer largar aquilo. O ambiente também, o convívio social no ambiente profissional de trabalho, ele é muito tóxico, ele é muito agressivo, ele é muito violento. As pessoas vão para as escolas, vão para o ambiente de trabalho, e eu faço trabalho também de treinamento de funcionários da prefeitura e outros locais, e a gente vê como dentro do ambiente profissional é uma guerra, é uma luta, né, onde as pessoas têm tudo menos um relacionamento no mínimo cordial. E isso vai, na verdade, parece uma coisa bacana, mas não é. Vai drenando a sua energia, vai drenando a sua capacidade de convivência e de relacionamento, e quando você vê, você está perdido. Está isolado, está cansado, está extenuado, está estressado, né, e desiludido com tudo que está acontecendo. É preciso a gente refazer tudo isso. Então, a gente usa várias técnicas e atitudes para reorganizar a tua mente. Então a gente vai ter várias técnicas, né, para poder utilizar. Hoje uma técnica muito utilizada, que é a terapia cognitiva comportamental, que ela é utilizada para entender como é que o teu pensamento e o teu comportamento né, ele trabalha, como é que ele funciona. E através dessa compreensão, reorganizar isso para que você tenha um resultado mais positivo e mais rápido também para você voltar a ter uma vida mais saudável. É preciso também a gente encontrar um tempo para a gente. Existe também outro método também, que é o Mindfulness, que é uma meditação que vem do yoga, onde você começa, através dessa meditação, perceber as coisas em sua volta, como é que você age, como é que você se comporta, e assim você poder ter uma orientação, uma reorganização do teu comportamento mental, de posicionamento e atitude. Mas o mais importante é abrir mão de comportamentos, de posturas para algo novo. O importante é aprender por incrível que pareça, né, o perdão. Perdoar o outro, perdoar a mim mesmo. Quando eu falo assim, não te perdoo, eu não me perdoo, a única vítima é você. Porque o teu cérebro vai funcionar mal, ele vai gerar enzimas que vão prejudicar o teu sistema imunológico, o seu sistema nervoso, o seu relacionamento com as pessoas. Perdoar, gente, por incrível que pareça, não é nada místico, não é nada esotérico, né, nem religioso. Perdão é remédio. Aprender a se perdoar e perdoar os outros é um santo remédio para a alma. Aprender que as pessoas veem o mundo de maneira diferente, ver que as pessoas entendem as coisas de maneira diferente, que você nem sempre terá razão, mas o outro também tem razão. Então aprender qual a hora de cada um, qual o momento de cada um, aprender a ouvir, aprender a comunicar, aprender a calar, aprender a falar na hora certa, aprender os momentos, sabe? É uma reeducação emocional, é uma reeducação do pensamento. É uma recolocação sua na sua própria vida. E isso a gente pode conseguir fazer quando a gente se predispõe a uma autoajuda.
Quando eu falo autoajuda, não é livro de autoajuda, mas é você olhar para você e falar assim, eu vou abrir mão de atitudes, de posturas, de coisas que estão me fazendo mal. Eu vi um vídeo interessante ontem que você não pode esperar estar motivado para fazer alguma coisa. Você tem que fazer para depois a motivação venha. E é um fato. Né? Eu não posso esperar estar motivado para começar a fazer um exercício. Eu não posso esperar estar motivado para fazer um exercício de casa, uma lição, estudar. Né? Então eu preciso me motivar começando a fazer alguma coisa. E aí a motivação vem. Aí o objetivo vem. E quando eu me coloco como prioridade para me cuidar, para cuidar da parte mental, para cuidar da parte emocional, as coisas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo. E assim a vida da gente vai melhorando. Ah, mas com tanta coisa acontecendo, com tantas notícias ruins, gente, vou passar para vocês, por exemplo, olha, há poucos dias atrás, aqui em São Paulo, os médicos conseguiram até há 18 meses que um dos pacientes com AIDS, que o vírus sumiu. Não voltou, já tem 18 meses. Eles têm, são para confirmar que provavelmente já tem uma cura para AIDS depois de 30 e poucos anos. Há 2 dias eu postei no meu Facebook que desenvolveram um sistema de exame de sangue que você consegue prevenir 4 tipos de câncer com 5 anos de antecedência. Apesar de toda essa confusão que está acontecendo do vírus, olha a quantidade de vacinas que estão surgindo aí com potenciais de cura. A de Oxford, a da China, a da Pfizer, na Rússia tem uma. Existem mais de 100 exercícios, de 100 possibilidades. Aqui no Brasil tem um spray que a USP está desenvolvendo através do soro em equinos aqui no interior de São Paulo. Isso é tecnologia, né? Isso são os cientistas trabalhando. Notícias boas. Se você ficar olhando só para notícia ruim, você vai ver notícia ruim. Mas tem muita notícia boa acontecendo. Tem muita coisa boa acontecendo. Apesar de tudo isso, eu preciso olhar para o sol. Agora lá fora tem um sol maravilhoso. Então isso não é ser utópico. Não é fechar os olhos ao que está acontecendo. Mas é olhar também as outras coisas boas que isso está trazendo. Né? A mudança de comportamento, a mudança de atitude, você agir de uma outra maneira, tudo isso vai fazendo com que você tenha um comportamento diferenciado, uma visão diferenciada da vida. Eu preciso entender como é que as coisas funcionam, eu preciso entender como é que eu posso encontrar em mim qualidades, melhoras, para ter uma vida bacana, uma vida melhor, uma vida mais tranquila. Mas eu tenho que abrir mão disso daí, sabe? Abrir mão de posturas antigas, olhar as coisas de uma maneira mais harmoniosa, mais caridosa. Existem alguns grupos, gente, eu percebo isso. Até grupo de WhatsApp, muitas vezes você entra, você não consegue falar no grupo, porque se criou uma visão, né? Então, se você não falar do mesmo jeito que aquelas pessoas, ninguém entra naquela sala. É igual quem entrava nas salas de bate-papo antigo do UOL, isso lá dos anos 90, bem antigo, né? Meados dos anos 2000, que se criava guetos ali dentro e ninguém entrava. Então a gente vai se fechando e não permite conhecimento e informação de outras pessoas, fica só naquele grupinho. E aí como é que fica as coisas? As coisas ficam difíceis, ficam suadas, complicadas. Então eu preciso aprender isso daí. Eu preciso me reorganizar, né? Eu preciso abrir mão de certas posturas para eu chegar aonde eu quero. Então, esse vídeo que eu estou falando com vocês aqui é apenas uma introdução, se vocês gostarem dele, eu vou passar isso para o Estevão. Aí a gente vai trabalhar vídeos temas mais definidos, né? Como síndrome do pânico, depressão, ansiedade, burnout e outros temas que vocês desejarem, de uma forma mais tranquila através desses vídeos. Mas hoje é uma reflexão, uma postura. Né? Se vocês entrarem no meu Facebook, vocês vão ver que tem mais de 70, até ter hoje mais ou menos uns quase 100 vídeos ali, com vários temas lá, que vocês podem ouvir, que vão auxiliar vocês bastante, muita coisa. E entre em contato com o Estevão, ele tem o meu WhatsApp, e a gente pode assim nos auxiliar, nos ajudar. O grande objetivo, na verdade, é motivar, criar
possibilidade da gente mudar o comportamento, a atitude com relação às dificuldades que a gente está vivendo. Podemos sim encontrar soluções, podemos mudar o nosso comportamento, basta que a gente tenha alguém para nos ouvir, basta pedir ajuda. Eu falo sempre o seguinte: se você pedir ajuda e não te ouvirem, peça de novo. Peça de novo. E se não te ouvirem, pule na frente, faça estardalhaço, chame a atenção, mas não fiquem guardando ou levando problema com você e dizendo: não, tô bem, não, tá tudo bem. Se não tá bem, a gente fala: não tá bem, não tá legal, eu quero conversar, não tá legal, tá ruim. Mas comunica, aprenda a comunicar. E se não quer ouvir também, fala: eu não quero ouvir, não tô legal para ouvir agora, procura outra pessoa. Aprenda a ser sincero com as suas emoções. Aprenda a ser sincero com os seus sentimentos. É a melhor coisa que você pode fazer na vida, né? Então eu espero que esse pequeno vídeo auxilie de alguma forma, que vocês me conheçam melhor. Entre em contato com o Estevão, ou se outra pessoa ver esse vídeo, que não for da Escola Piratininga 3, de outra escola, entre em contato, a gente conversa, se organiza. O importante é ajudar, o importante é de braços dados nesse período difícil, a gente caminhar para encontrar uma solução melhor. Fiquem com Deus, tenham um dia muito bom, e precisando, entre em contato, que a gente, dentro do nosso conhecimento, da informação que a gente tem, a gente vai poder ajudar, tá bom? Muito obrigado e até mais.